Olá, sejam bem-vindos ao módulo de Gestão de Suprimentos, Farmácia e Inovação. Meu nome é Larissa Barreto, sou farmacêutica e nessa primeira unidade de aprendizagem nós vamos ver o que é assistência farmacêutica, conhecer sobre a RENAME, a Comissão de Farmácia Terapêutica, seleção, programação, aquisição e armazenamento de medicamentos, saber um pouco da estrutura da Central de Abastecimento Farmacêutico, distribuição, prescrição e dispensação. Iniciando então essa aula, eu gostaria de trazer para vocês o conteúdo do descritivo do que é assistência farmacêutica, né? Ela é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção, recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, e tendo o medicamento como um insumo essencial, visando o seu acesso e o uso racional. Aqui eu trago uma ressalva sobre a diferença então de assistência farmacêutica e atenção farmacêutica, né? A assistência farmacêutica nós vamos dar a ênfase no produto, na logística, no processo. E a atenção farmacêutica seria a atenção do cuidado farmacêutico, tá? E nós podemos ver então a assistência farmacêutica presente em diversas áreas de atendimento. Como por exemplo no SUS, onde a gente encontra aí toda a cadeia da assistência farmacêutica, nas AMAs, nas UBSs, nos programas de saúde da família, entre outros programas apresentados pelo SUS. Encontramos também na área de farmácia hospitalar ou clínicas, nas drogarias, pesquisa clínica, laboratórios, indústrias, enfim, a assistência farmacêutica está presente em todos os lugares onde tem um ciclo de medicamento. Então, o ciclo da assistência farmacêutica, ele é composto por algumas etapas, né? Então, iniciando ali pela seleção dos medicamentos, a programação, a sua aquisição e armazenamento, posterior distribuição e dispensação. Todas essas etapas do ciclo, elas trazem a informação e o gerenciamento para o gestor, né? É muito importante a gente já ter nesse início a ideia de que falhas em qualquer etapa desse ciclo podem causar danos à saúde da população e também danos à saúde do seu estabelecimento. E nosso principal requisito é atender o nosso paciente, o nosso cliente com qualidade. Então, iniciando a contextualização, a gente vai começar falando sobre a RENAME. A RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa relação ela está englobada aí na Política Nacional de Medicamentos, através da Portaria 3.916 de 1998, e ela traz então a relação de todos os medicamentos que são essenciais para determinada condição de saúde da população. O Ministério da Saúde, ele estabelece os mecanismos que permitem a contínua atualização da RENAME, né? E é imprescindível, um instrumento imprescindível na atuação do SUS, na medida que contempla então os produtos necessários para o tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no país. Dentro da RENAME, nós vamos encontrar todas as características, né, dessa relação e algumas tabelas, alguns fluxos, contendo então quais são os medicamentos contemplados nessa relação. Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês a classificação anatômica, terapêutica, química, e aí ele vai especificar, né, qual o medicamento, a sua concentração, a forma farmacêutica que esse medicamento é apresentado e qual o componente de assistência farmacêutica esse medicamento está disponível. Então, se é pelo componente básico, se é pelo componente estratégico ou especializado. Além disso, alguns anexos da RENAME trazem para a gente informações muito importantes, como, por exemplo, a especificação de quais medicamentos está presente em cada lista de componente, especializado, básico, enfim. Então, por exemplo, ali no primeiro anexo, onde vocês podem ver, a relação, ela traz para a gente toda a especificação do medicamento, a sua concentração e a forma farmacêutica que está disponível para aquele atendimento. No anexo 2, os medicamentos aí pertencentes ao componente estratégico da assistência farmacêutica, também com a apresentação, a denominação genérica desse medicamento, a concentração e a sua forma farmacêutica disponível.
Além disso, ele traz também, né, como podem ver aí no anexo 3, a relação de medicamentos do componente especializado. Esse componente ele já é mais específico para alguns medicamentos e ele traz também os documentos norteadores que são necessários para o paciente ter o acesso a esse medicamento, né? E também a relação dos insumos, né? Como a gente pode ver, água para injetáveis, as agulhas para aplicação de insulina, entre diversos outros materiais. Tendo em base, então, que a RENAME ela é essencial para nós compormos uma avaliação de medicamentos, eu inicio, então, a discussão da Comissão de Farmácia e Terapêutica, né? Essa comissão ela é responsável pela condução técnica, política e administrativa de todo o processo da avaliação da incorporação dos medicamentos na sua instituição. E algumas ações, então, que a CFT desenvolve desenvolver as demais atividades para o seu serviço de saúde, basear a tomada das decisões uniformes e seguindo as diretrizes estabelecidas, permitir, né, a discussão dos medicamentos que são importantes para aquela instituição, fornecer apoio aos prescritores, realizar a elaboração de formulários terapêuticos e prestar a assessoria técnica e ações educativas. Todas essas ações da CFT, elas são extremamente importantes para o segmento da continuidade do ciclo da assistência farmacêutica, tá? E de acordo com o artigo 2 da Resolução 449 de 2006, o Conselho Federal de Farmácia especifica que o farmacêutico ele pode ser o presidente da CFT, né? Ele tem plena capacidade técnico-científica para desempenhar esse papel e é importante que seja o farmacêutico o condutor dessa comissão para integrar também outras equipes que são necessárias para compor essa comissão, né? Equipe médica, equipe de enfermagem, as equipes administrativas também têm um papel importante. E dentro da comissão, então, todas essas discussões vão ser levantadas e realizadas para se formar uma melhor listagem, uma melhor relação dos medicamentos que vão estar disponíveis na sua instituição. E alguns critérios para a seleção dos medicamentos que a CFT aborda, né, principalmente aí os medicamentos com registro em conformidade com a legislação sanitária nacional, né, a padronização desses medicamentos segundo a denominação comum brasileira ou, na sua ausência, a denominação comum internacional. É recomendado a gente evitar a inclusão de medicamentos em associação, exceto nos casos aí que a associação prevaleça um benefício maior para o paciente do que o uso dos medicamentos isolados, né? Priorizar formas farmacêuticas com maior possibilidade de fracionamento e adequação às faixas etárias e principalmente aí, né, selecionar os medicamentos que vão compor a relação com níveis elevados de eficácia clínica, com menor toxicidade e maior comodidade posológica, então que a gente consiga ampliar o nível de atendimento, né, pensando aí em instituições que atendam a população infantil, a população adulta, idosa e as populações especiais, e que possuam disponibilidade de informação sobre biodisponibilidade e parâmetros farmacodinâmicos, tá? Com relação à seleção de medicamentos antimicrobianos, essa discussão ela tem que ser feita junto com a CCIH ou a SCIH, dependendo aí do que o seu serviço oferecer, né? Prevalecendo então a população dos micro-organismos e a sua sensibilidade da instituição, reservando então os antimicrobianos novos para tratamentos de infecções resistentes, tá? Então todos esses critérios eles ajudam aí os membros integrantes da Comissão de Farmácia Terapêutica a fazer uma seleção dos medicamentos que vão ficar disponíveis para a sua instituição. A partir desse momento, então, nós vamos ver cada etapa do ciclo da assistência farmacêutica. Começando, então, pela seleção dos medicamentos, né?
que é um processo de escolha dos medicamentos de forma eficaz e segura, fundamentada em critérios epidemiológicos da sua instituição, aspectos técnicos e econômicos, para garantir uma terapêutica medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde. Então, esse processo de seleção, ele é um processo dinâmico, ele é contínuo, né? Nós temos sempre que ficar revisando esse processo da seleção dos medicamentos e multidisciplinar, como eu mencionei há pouco, envolvendo então aí toda a discussão junto com a Comissão de Farmácia Terapêutica, com médicos, enfermeiros e equipes administrativas. E visando sempre, né, os critérios de segurança, qualidade, evidenciando também os custos, logicamente que isso não é um fator limitante, mas isso tem que estar atrelado à segurança e à eficácia dos medicamentos, permitindo então o acesso necessário e seguro a esses medicamentos necessários e promovendo o uso racional dos medicamentos. Alguns objetivos, né, para a gente mencionar nessa seleção dos medicamentos é implantar uma política de utilização dos medicamentos com base na correta avaliação, seleção e emprego terapêutico no seu hospital, promover a atualização e a reciclagem dos temas relacionados à terapêutica hospitalar e reduzir os custos visando a disponibilidade do medicamento e a cobertura aos tratamentos necessários do paciente. Quais são as vantagens de nós termos uma seleção correta, né, dos medicamentos na nossa instituição? Então, aí garantir a maior segurança na prescrição médica e na administração desses medicamentos, reduzindo, então, a probabilidade de erros e reações adversas, disciplinar o receituário médico e uniformizar a terapêutica para estabelecimento de protocolos criteriosos, reduzir o custo da terapêutica sem prejuízos para a segurança e para a qualidade e efetividade deste tratamento, reduzir o número de formas e fórmulas farmacêuticas. Então, por exemplo, se você tem uma instituição nichada, por exemplo, no público pediátrico, nós temos que adequar o maior número de formulações possíveis para o atendimento dessa população pediátrica, né? E o número também de formas farmacêuticas, né? Se nesse caso, né, neste exemplo aí da população pediátrica, adequar sempre que possível a apresentação para soluções, suspensões orais, que facilitam então a adesão no tratamento desse paciente. Facilitar a comunicação entre as equipes médica, farmácia e enfermagem e as seções administrativas e simplificar as rotinas posteriores, né, de aquisição, armazenamento, dispensação e controle. Então, deixando de uma forma mais compacta, né, as etapas aí para a seleção dos medicamentos, elas trazem primeiramente então a definição, a designação da Comissão de Farmácia Terapêutica, com a relação dos seus membros e a importância de cada um dentro da comissão. Realizar a análise do nível assistencial e a infraestrutura do estabelecimento, definir os critérios de seleção e padronização desses itens, selecionar os medicamentos e, posteriormente, então, realizar a edição e a divulgação desses dados de seleção, né? É muito importante que toda a instituição tenha o conhecimento dos medicamentos que são padronizados e estão disponíveis. Então, se a sua instituição tem a disponibilidade de fazer essa atualização da lista de seleção de medicamentos, pelo menos anualmente, acaba sendo então mais recomendado, né? Ainda mais depois de termos passados aí por experiências que modificaram muito a estrutura do fornecimento dos medicamentos no nosso hospital, né? Passando para a próxima etapa do ciclo, nós entramos na etapa de programação. A programação dos medicamentos, ela estima uma quantidade de medicamentos que vão ser adquiridas para atender uma determinada demanda por um período definido de tempo, influenciando diretamente o abastecimento e o acesso ao medicamento. É necessário o conhecimento dos dados consistentes sobre o consumo dos medicamentos, o perfil epidemiológico, a oferta e a demanda do seu serviço de saúde
e além dos recursos humanos capacitados e a disponibilidade financeira. Então, se nós pudermos agrupar, né, em 3 grandes aspectos, assim, definiríamos então a nossa capacidade de área física para armazenamento posterior, a demanda no nosso serviço de saúde e os recursos financeiros disponíveis, tá? Na etapa da programação, a gente pode utilizar de alguns instrumentos gerenciais para coordenar, então, toda a programação dos medicamentos, né? Sendo eles aí a análise do consumo histórico, né? Por exemplo, o consumo médio semanal, mensal ou anual dos itens, o perfil epidemiológico da instituição, coordenando então quais as patologias que se encontram com maior prevalência e maior incidência. O inventário rotativo é extremamente importante para a gente conseguir manter adequado o nível de confiabilidade daquele estoque e a análise das curvas ABC e XYZ. A curva ABC, ela acaba trazendo para a gente informações muito importantes na hora do planejamento, né, dessa programação da aquisição, com a relatividade, então, entre a significância econômica desses itens e o número de itens disponíveis no estoque, né? Por exemplo, os medicamentos da curva A são medicamentos que necessitam de compra diária, né, que são de maior giro de estoque, são correspondentes aí a aproximadamente 20% dos itens totais da instituição e significam economicamente cerca de 80%. Os medicamentos da curva B são medicamentos com menor giro de estoque, representando aí um número de 30% e uma significância econômica relativa a 15%. E os medicamentos da curva C são medicamentos de curva de giro de estoque pequeno, né, onde são medicamentos com compra eventual ou compra programada. Esses itens, né, eles significam 5% da qualidade econômica dos itens, mas eles se apresentam aí em cerca de 50% dos itens totais da instituição. Além da curva ABC, nós também usamos a curva XYZ, né, que é uma curva utilizada para controlar o estoque do ponto de vista da importância da sua utilização. Então, por exemplo, medicamentos da curva X são medicamentos com baixa criticidade, onde a sua falta pode comprometer o atendimento dos usuários internos ou externos, mas ele não traz graves consequências. Os da curva Y são produtos mais críticos, onde a sua substituição pode interferir na qualidade, mas ele não interrompe a assistência prestada ao paciente. E os medicamentos da curva Z já são os medicamentos vitais, né, sem os quais a gente não consegue prestar uma assistência de qualidade. E para tornar essas ferramentas mais eficientes, a gente pode fazer uma combinação, né, da classificação ABC com a classificação XYZ, trazendo então uma programação mais ajustada, né? Então, por exemplo, aqui na tabela nós temos o eixo, né, da curva XYZ para a curva ABC. Então a gente cruza essas duas curvas e aí a gente tem uma melhor análise desses insumos, né? Pegando então um exemplo, a gente cruzando um item da curva Z com o item da curva A, ele revela para a gente quais são aqueles medicamentos com altos valores consumidos e que são de alta criticidade. Cruzando os medicamentos da curva X com os medicamentos da curva C, né, a gente pode ver aí pelo quadradinho azul, já são itens com valores mais baixos e baixa criticidade, então tudo isso acaba ajudando nós, gestores farmacêuticos, o pessoal da logística, a estar contemplando melhor a programação desses medicamentos, tá? Passando para a fase de aquisição, a aquisição ela é um conjunto de procedimento de compras, né? Então, que visa aí suprir as unidades de saúde com a quantidade ideal, com a qualidade e um bom custo, visando sempre a regularidade do sistema de abastecimento. Existem algumas modalidades de aquisição dos medicamentos, né? Falando em serviço público, tem a regulamentação aí de duas leis, né? A primeira delas, a legislação
número 8.666 de 93, e a segunda, a Lei 10.520 de 2002. Essas duas leis aí, elas tratam sobre modalidades de licitação e compra direta para o serviço público. E dentro dessas formas de aquisição, né, nós temos então a licitação, a compra direta, por doação ou por empréstimo. E dentro das licitações, algumas modalidades também são abertas, como a concorrência pública, a tomada de preço, o convite, o pregão, que acaba sendo uma modalidade muito aplicada para os serviços públicos de saúde, e a bolsa eletrônica de compras. Quando partimos então para a aquisição no serviço privado, nós podemos valer aí de algumas outras características, né? Como, por exemplo, o cadastro dos fornecedores, o número mínimo de cotações exigidas, o prazo de entrega e a forma de pagamento, isso em combinação aí com o seu fornecedor, e o conhecimento dos preços do mercado. Para a aquisição nos serviços particulares, né, nos serviços privados, algumas documentações mínimas são exigidas para o fabricante e para o seu distribuidor, bem como nos serviços públicos, tá? Então, aí, principalmente, né, a principal documentação exigida é o certificado de boas práticas de armazenamento e transporte. Além disso, a inscrição estadual, o CNPJ, a avaliação do desempenho desse fabricante ou distribuidor, os prazos de entrega e a condição de transporte, e para o caso de produtos importados, o certificado emitido pela Anvisa com tradução para a língua portuguesa, né? Isso é extremamente importante para que o aceite dessa importação ocorra, tá? E dentro das nossas instituições, nós podemos também criar critérios para a qualificação desses fornecedores, tanto critérios qualitativos quanto critérios quantitativos. Como, por exemplo, fazer uma classificação, né, até dar uma numeração, uma escala de notas para cada fornecedor desse, avaliando, por exemplo, os prazos de entrega, se o pedido que você está recebendo está em conformidade com o que foi solicitado, o número de cancelamentos que esse fornecedor já aconteceu, né, desse fornecedor ter com a instituição, os padrões de qualidade obedecidos, as condições de entrega do produto, condições de segurança também, o nível de satisfação, o relacionamento entre a instituição e o fornecedor e também o preço. Nossa próxima etapa é o armazenamento. O armazenamento nada mais é do que o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem, então, todas as etapas de recebimento, estocagem, conservação e controle desse estoque de medicamentos, né? Existem alguns sistemas de controle do estoque para o armazenamento, né? O sistema empírico, o sistema manual e o sistema eletrônico. O sistema eletrônico, ele acaba sendo o mais recomendado por conta dos seus benefícios e ele pode ser feito de forma com computadores codificados, né, que é o mais tradicional, mais comumente encontrado nas instituições, ou o computador com leitor de código de barras. Como benefícios, né, o sistema eletrônico acaba gerando para a gente uma facilidade no gerenciamento desse estoque, no gerenciamento dessas etapas do ciclo de assistência farmacêutica, apresentando e gerando relatórios onde nós podemos avaliar consumo médio, se o medicamento está abaixo do nível necessário para atendimento pelo período da instituição, entre outros diversos relatórios, tá? Promove uma agilidade no processo de compras, né? O pessoal que fica responsável então pela aquisição desse medicamento, ele já tem uma disponibilidade online desses processos, de quanto medicamento está saindo, quando que chega a próxima compra, quando que ele vai programar uma nova compra, né? Permite uma confiabilidade maior dos dados, com a diminuição do tempo e dos custos para aquisição e estocagem. Promove o monitoramento da utilização desses medicamentos e uma melhoria dos serviços prestados ao paciente, bem como também a ação da farmacovigilância.
E pelo sistema de código de barras, nós acabamos aí tendo algumas vantagens e desvantagens, né? As vantagens com esse método de armazenamento pelos códigos de barra é que ele elimina a codificação desses produtos, elimina a digitação, promove um controle de lote e validade muito mais fidedigno, né? A exatidão dos processos, e é um processo online, então, como eu mencionei, ele acaba tendo uma melhor comunicação entre todos os setores que fazem o uso daquele item para saber a disponibilidade na instituição ou nos setores, no almoxarifado, enfim. Como desvantagens do código de barras, ele traz aí o processo de etiquetação e o custo da sua implantação. Eu trago só uma ressalva quanto ao processo de etiquetação, porque hoje em dia muitos fornecedores, muitas distribuidoras já trabalham com o QR Code, né? Isso acaba facilitando aí as etapas de processo de identificação e armazenamento desses produtos e eliminam essa etiquetação manual, né? Lógico que nós ainda temos alguns fornecedores que não têm o QR Code, mas aí fica a critério da instituição padronizar de qual fornecedor ela vai estar adquirindo esse item, né? Se facilita para ela o processo de ter um QR Code já com todas as informações necessárias, ou se ela vai adotar, então, o processo de etiquetação para controle interno daquele saldo, daquele estoque. E quando a gente fala, então, em armazenamento, a gente não pode deixar de falar sobre a central de abastecimento farmacêutico. Ela é um espaço dedicado exclusivamente à estocagem dos produtos, dos medicamentos e insumos, com as atividades voltadas então para a logística, né, desse medicamento dentro da instituição. E tem que ser respeitado alguns critérios, né, para a gente ter a montagem aí da nossa CAF, da nossa Central de Abastecimento Farmacêutico. Regras de estocagem, o manuseio, a guarda, o empilhamento máximo, por exemplo. Então, diversas características são necessárias para nós termos uma boa dinamização aí da nossa CAF, tá? Ela acaba integrando o serviço de farmácia com o almoxarifado e as demais unidades da instituição e é responsável pelo armazenamento e o controle do estoque desses medicamentos, tá? Ela concentra, então, todas as atividades relacionadas à seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição e realiza as atividades de planejamento, coordenação, execução, acompanhando sempre as ações do ciclo da assistência farmacêutica. Sobre a CAF, nessa unidade de aprendizagem, a gente vai falar um pouquinho dela, mas nós vamos ver ela com mais profundidade na unidade 2, tá joia? Passando então para a fase de distribuição, dentro de um estabelecimento hospitalar, por exemplo, nós temos alguns sistemas de distribuição desse medicamento, né? E a distribuição nada mais é do que a atividade que busca fornecer o medicamento às unidades na quantidade, qualidade e tempo adequado para posterior dispensação, e ela deve garantir, então, a agilidade e a segurança na entrega, na eficiência e no controle, tá? Sobre os sistemas, né, de distribuição, nós temos aí 3 principais sistemas, né? O primeiro deles é o sistema coletivo, onde os pedidos são feitos em nome dos setores, necessita então aí da transcrição da prescrição médica, pode causar uma maior quantidade de perdas e desvios de medicamentos nesse processo, uma perda da economia e da segurança, não permite um estoque reduzido, né? Ela acaba tendo que ser disponibilizado um estoque elevado nas unidades e os erros de medicação acabam sendo mais frequentes. Já no processo individualizado, os pedidos aí já são realizados em nome do paciente, gerando então um menor consumo de tempo pelas equipes de enfermagem na preparação dessas doses, uma maior segurança devido à posse dessa prescrição pela farmácia e estoques reduzidos nas unidades, né? Então a gente já não tem aí que deixar uma disposição de muitos medicamentos na unidade
sem o real controle do que está sendo usado para qual paciente, né? E principalmente aí já entra a análise da prescrição médica pelo farmacêutico. E o sistema unitário, que é um dos sistemas mais recomendados para as instituições, onde a segurança do medicamento acaba sendo a prioridade, né? Então ela evita a troca de medicamentos, né? A gente pode usar aí aquela máxima do medicamento certo para o paciente certo na hora certa. E aí esses medicamentos são distribuídos conforme o horário da prescrição, então dependendo da sua instituição ele pode ser enviado para 24 horas, para turnos de 8 horas, de 6 horas, isso é estabelecido conforme a demanda da sua instituição, né? Promovendo então uma redução significativa do tempo da enfermagem, uma redução de perdas e desvios e de erros de administração, principalmente, e integra o farmacêutico na equipe de saúde, né? Assim como no sistema individualizado, o sistema unitário também tem, né, a prevalência aí da análise da prescrição médica pelo farmacêutico, e isso acaba gerando mais segurança no processo de distribuição e posterior administração desses medicamentos, tá? Também quanto à distribuição, ela pode ser feita de forma centralizada ou de forma descentralizada. A forma centralizada é onde todas as doses são preparadas na farmácia central e posteriormente distribuídas para todo o hospital. E a forma de distribuição descentralizada, elas são preparadas e distribuídas então para farmácias satélites, né? Aí a gente tem como exemplo farmácias satélites dentro de um setor específico, como por exemplo dentro da UTI, dentro de unidades pediátricas, dentro de um centro cirúrgico, né? Que aí além de medicamentos também vai acabar atendendo a necessidade de outros insumos, né? Como soros e materiais descartáveis, e outras unidades que permitem ter um acesso mais direto ao medicamento através das unidades satélites. Para as instituições onde o espaço físico não comporta a implantação de uma farmácia satélite lá dentro, é muito utilizado o dispensário eletrônico, né? Os dispensários eletrônicos aí, eles podem ser confeccionados conforme a necessidade da sua instituição. Então ele pode ser para atender apenas medicamentos ou para atender insumos e medicamentos. E com uma equipe bem treinada de médicos, enfermagens e farmácia para correta utilização, abastecimento, a retirada desses itens, esses dispensários eletrônicos acabam sendo essenciais aí para facilitação da rotina das unidades, tá? Passando então para a etapa da prescrição. A prescrição ela é um documento legal, então a gente tem que entender que algumas legislações norteiam essa prescrição médica perante a sociedade, perante aqueles que prescrevem, para os que dispensam e para os que administram, né? As principais normas que versam sobre a prescrição de medicamentos são aí a Lei 5991, que é bem conhecida do âmbito farmacêutico, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos, a resolução do Conselho Federal de Farmácia 357, que define então as boas práticas, a portaria 344 do Ministério da Saúde, que controla substâncias entorpecentes e psicotrópicas, sendo essa lista atualizada constantemente, então sempre aí acaba saindo atualizações para a inclusão de medicamentos nessa lista, e outras legislações que acabam sendo pertinentes aí a outras áreas de atuação, como enfermagem e legislação médica, tá? Para nós termos aí uma segurança no processo de prescrição, nós temos que ter em mente que algumas normativas têm que ser seguidas, né? Então essa prescrição ela deve ser padronizada na sua instituição, ela deve ser feita de uma forma clara, legível, numa linguagem compreensível para quem está recebendo essa prescrição, escritas sem rasura, e de letra de forma, mas se possível, sempre que possível, de forma digitalizada, né, de forma eletrônica, para que minimize cada vez mais os erros de medicação.
e de acordo com a nomenclatura de pesos e medidas oficiais. Essa prescrição ela não deve conter abreviações ou códigos ou símbolos, a não ser que isso seja padronizado dentro da sua instituição, então que lá na comissão de farmácia terapêutica isso seja definido com os prescritores e a direção médica, direção clínica, né, para estar adotando abreviações específicas para determinados nomes, conter o nome e a forma farmacêutica dos medicamentos, a quantidade total, a dose e a duração desse tratamento, o intervalo das doses, a via de administração, que é muito importante, e também aí o nome da instituição, com telefone, endereço, o nome do prescritor, com a sua devida assinatura e carimbo médico, e a data dessa prescrição para termos um correto controle. Cumprindo então aí todas essas etapas, né, do critério das prescrições, nós passamos para dispensação. A dispensação ela proporciona, né, um ou mais medicamentos ali para o seu paciente mediante a apresentação da prescrição e é realizada então uma análise técnica dessa prescrição pelo farmacêutico com a correta orientação sobre o uso, armazenamento e controle desse medicamento e alguns elementos que são extremamente importantes, né, para nós verificarmos aí no momento da dispensação, que é a ênfase no cumprimento da dosagem, a avaliação de possíveis interações com outros medicamentos e alimentos, o reconhecimento de possíveis reações adversas, as condições de conservação desse medicamento e a sua farmacovigilância. Então, sempre que nós formos realizar um processo de dispensação, todos esses elementos eles devem ser considerados, eles devem ser analisados pelo farmacêutico e as informações necessárias disseminadas aí diretamente para o seu paciente ou para outra equipe que estiver atuando em conjunto com você nessa atuação da dispensação, seja os médicos, seja a equipe de enfermagem, e sempre aí está estabelecendo uma relação de confiança para fornecer as melhores orientações, as orientações mais práticas para esse paciente fazer então a sua adesão do tratamento. Bom, encerramos aqui a nossa unidade de aprendizagem 1. Aproveitem as referências e bons estudos!